A paz de Jesus, o amor de Maria e o carinho paternal de São José esteja com você e com todos os irmãos. Vamos iniciar essa live aqui com uma pequena oração, pedindo ao nosso Senhor que nos ilumine, e nos dê a compreensão para podermos, de fato, entender o que vai ser tratado aqui. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, esposo virginal de Maria, e pai davídico do Messias, bendito sois vós entre os homens, e bendito é o Filho de Deus, a vós confiado Jesus. São José, padroeiro da grande família dos filhos de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, me governa, ilumina. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São José, São Padre Pio de Pietrelcina, todos os santos e santas de Deus e nossos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu ver quem está aqui. Salve Maria Vitória, Joacir, Marcos Paulo, João, Cida, Éder, Renato, enfim. Como eu já tinha falado há um tempinho atrás aí, eu não iria fazer a live, né? Só que, porque eu não estou me sentindo muito bem, tudo mais, aí eu fui tomar um banho. E no momento que eu estava tomando banho, eu estava pensando em algumas coisas pelas quais eu me deparei hoje à tarde, ao longo dessa semana de carnaval, não apenas hoje à tarde. Hoje à tarde, assim, foi com um fluxo maior. E eu comecei a me perguntar diante daquilo. Eu falei, Senhor, eu não estou me sentindo muito bem, mas que eu tenho que fazer essa live mesmo, de fato. Porque eu não posso ficar calado diante daquelas coisas que eu estou vendo. E Jesus começou a incomodar o meu coração e me veio uma frase de São João da Cruz, que foi um tapa na minha cara, que ela foi a seguinte: quando tiveres algum aborrecimento ou algum desgosto, lembra de Cristo crucificado e cale-te. Então, ou seja, isso veio para mim como não é para fazer corpo mole por causa dessa enfermidade pela qual eu tô, mas faça a live, custe o que custar. E eu até estava querendo fazer uma live com um ponto de reflexão de umas coisas pelas quais eu anotei no período de silêncio que eu fiz do ano passado para esse ano. Só que vai ser necessário eu falar aqui sobre o carnaval. E o que a igreja nos fala sobre o carnaval? Tem uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório que ele nos diz o seguinte: neste tempo de carnaval, muitos hão de trair nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Judas o traiu por meio dos seus pecados. Todos os santos que a gente vê citando sobre o carnaval, eles nunca falaram bem sobre o carnaval. Sempre falaram que o carnaval é um tempo diabólico. Sempre, 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 sempre. E a gente, às vezes, acha que não tem nada demais. Às vezes a gente acha que é uma forma de se divertir e tudo mais e tal. Mas tá, é uma forma de se divertir e tudo mais e tal, mas quantas e quantas pessoas que perdem total sentido, assim, não perdem, né? Já não tem mais sentido desse tempo pelo qual é o carnaval. Por causa que o Papa Pio XII ele vai nos dizer que o grande problema da humanidade
não é o pecado em si, mas é a perda da consciência do pecado. Como que a pessoa consegue viver a santidade num carnaval? Me explica para mim. É impossível. O padre José Augusto falou uma coisa muito interessante na Canção Nova, que ele falou o seguinte: quantas e quantas pessoas dançam lá no carnaval, aquelas músicas pelas quais tocam, fazem aquele tanto de pecado e não tem mais consciência de nada, acha que é normal, né? Ele pegou e falou o seguinte: meu filho, nem se antes do pecado original Eva tivesse fazendo determinadas coreografias pelas quais é muito comum acontecer no carnaval para Adão, né? Antes do pecado original, até pode ser que a maldade ele não estava no pensamento das pessoas. Depois do pecado original, acabou. É o mal da humanidade. E aqui eu vou começar falando de uma coisa pela qual vai ser um pouco polêmica. Mas qual a diferença que muitas pessoas hoje em dia que se dizem católicas, que participam de determinados movimentos, que participam de comunidade, grupo de oração, de coordenador disso ou daquilo, não sei mais o quê, ou então até mesmo pessoas que estão divulgando o seu retiro que perderam completamente o sentido da sacralidade daquilo que é católico. Perdeu completamente o sentido. Eu vi aqui no Instagram um pessoal, uma mulher vestiu de Maria, um outro vestiu de Jesus, fizeram uma paródia dentro da igreja de uma música de funk que está famosa aí e começaram a rebolar na porta da igreja fazendo convite para o pessoal para o retiro. E outra, eu participo do movimento, eu vou até falar o nome do movimento, eu não ia falar não, mas eu vou falar. EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Que o que eu vi de pessoas, de coordenadores, de membros, da equipe não sei do que, participando de carnaval nesse final de semana, é um absurdo. Com esse tipo de atitude, você demonstra de todas as formas que Cristo você não conhece. Então, quando tem aqueles 3 dias de retiro, como você, dessa maneira, é uma das formas, né? Para não citar o restante também que eu já me deparei. Como que desse jeito você mostra de todas as formas que você não conhece a Cristo? Aí nos 3 dias de encontro, na sexta, no sábado e domingo, você quer que o jovem que está participando do encontro conheça a Cristo. Se nem você que participa do movimento conhece. Pelo amor de Deus, gente, tem um pouco mais de maturidade, tem um pouco mais de senso. Vocês ficam aí fazendo um monte de coisa aí que cristianizando aquilo que é católico, achando que encontro lotado, que igreja cheia é alguma coisa. Não adianta nada se a casa está cheia e não tem conversão. O que adianta? Hoje em dia a gente está se deparando numa geração de jovens dentro da igreja que é um monte de jovem trouxa, cretino e idiota, que não pode dar a Deus porque a Deus não conhece verdadeiramente. Que esperança que você está dando para um jovem que está entrando agora e para um jovem que, enfim, né? Que às vezes, por exemplo, vamos colocar aqui uma situação: o jovem está lá fora no mundo, todo lascado, vivendo uma vida desregrada, com problema na família. Aí o jovem vai e entra dentro da igreja, esperando encontrar uma solução dos seus problemas, esperando encontrar uma resposta de Deus. Aí o que ele vê? Um monte de jovem que vive a mesma coisa do que ele vivia que ele vive no mundo. Aí se ele se depara com uma coisa que está igual no mundo, mas porém dentro da igreja, ele vai preferir ficar no mundo. E que esperança que esse jovem vai ter para poder tomar uma resolução de mudar a sua vida, de mudar as suas atitudes e começar a seguir a Cristo verdadeiramente? Que esperança que a gente está dando para esses jovens hoje em dia? Aí tem o banner lá do retiro, né? A mesma coisa de um banner mundano. A diferença é que nos lugares ali que geralmente coloca algumas coisas, né? Algumas fotos assim pelas quais de bloco e tudo mais, coloca uma fotinha de santo, uma fotinha de Nossa Senhora e tudo mais, mas a coisa ali é a mesma. É a mesma coisa. Aí você vai desses, muitos, não vou falar todos, muitos. Aí o que tem lá no retiro de programação? Balada Santa, Barzinho de Jesus, Cristoteca,
Aí os luau, aí os casalzinhos não se contenta nesses momentos, porque eu já fiquei à frente de momentos assim, e eu sei o quanto é difícil você ter que ficar ali rodando ali igual um cachorro ali pra cima daqueles casais ali, porque hoje em dia na igreja tá difícil a coisa. Enfim, os nossa, tô até gaguejando, tô tão nervoso. Mas a gente vai se deparando com uma coisa pior do que a outra, né? Hoje em dia até mesmo dentro da própria igreja. Aí, em vez da gente que está dentro da igreja ajudar, nós temos algo que o mundo não tem, que é de fato mostrar a Cristo verdadeiramente para o jovem, para que ele se apaixone e veja Cristo como ele de fato é, que a gente está fazendo, cristianizando aquilo que a gente tem e mostrando Cristo para o jovem da mesma coisa, de uma maneira mundana, de uma maneira oculta. Né? A gente está simplesmente assim enchendo nossos retiros, enchendo os bancos das nossas igrejas, com uma tintura de cristianismo e dando aos jovens e levando os jovens a ter uma falsa conversão. Como que um jovem consegue encontrar Cristo num local escuro com as luzinhas coloridas igual balada, tocando aquelas só que a diferença é que a letra da música ali está falando de Deus. Como que o jovem consegue encontrar Cristo numa situação dessa? Aí no mesmo ambiente que esse, você olha pro lado, tá uns casal se pegando. O pessoal dançando da mesma forma que dança no mundo. O pessoal agindo da mesma maneira que age no mundo. E como que a gente quer que o jovem, nessa situação, nesse momento, encontre a Cristo? Explica para mim, fala para mim, como que a gente vai conseguir dessa maneira? Mas enfim, é a reflexão que eu queria dar aqui. E eu desafio a todo mundo que está assistindo a live, principalmente essas pessoas desses movimentos que eu citei aqui, a fazerem uma coisa. Uma coisa. Se ajoelha e fica 1 hora em adoração ao Santíssimo Sacramento sem falar nada. 1 hora. 1 hora. Eu duvido que consiga ficar 1 hora em adoração ao Senhor sem ficar inquieto, sem ficar dispersando, sem fazer isso. Sabe por que vocês não conseguem? Por causa que você pode até conseguir, mas inquieto você vai ficar bastante. Sabe por quê? Por causa que não tem intimidade com Cristo. Não tem verdadeiramente uma conexão com Cristo nesse quesito. Aí eu olho para uma vida de São Francisco Marto, uma criança de 7 anos de idade, que, antes das aparições da Virgem Maria, de Nossa Senhora de Fátima, teve a aparição do anjo de Portugal, e o anjo de Portugal falou para os pastorinhos, né, para a Lúcia, de 10 anos, para Francisco de 7 e para Jacinta de 6, que era para fazer reparação ao Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, por causa que Jesus estava abandonado no sacrário. Aí Francisco ficava o tempo todo adorando o Senhor no sacrário. Ele tinha pavor de grilo, mas quando o grilo começava a tocar, ele ia seguindo o som do grilo para poder, até mesmo com medo, para fazer como uma forma de penitência. Fazia jejum, comia fruta azeda para fazer penitência, usava o silício, que é um objeto de mortificação. Aí Nossa Senhora aparece no dia 13 de maio. Aí Lúcia pergunta para ela, pergunta se Jacinta vai para o céu, Nossa Senhora fala que vai levar. Aí chega para Francisco, que era um menino que tinha 7 anos de idade, que fazia todo esse tipo de coisa, com uma vida de busca a santidade dessa maneira, e quando pergunta se vai para o céu, Nossa Senhora vai, mas só se rezar muitos rosários. Aí hoje em dia, dentro da igreja, ninguém se preocupa mais em buscar os sacramentos, ninguém se preocupa mais em ter vida de oração, ninguém se preocupa mais em ler a Sagrada Escritura, ninguém se preocupa mais em conhecer a fé. É simplesmente aquilo que o Dom Futoushin e que Santa Teresinha do Menino Jesus diz, que é um parasita na vida da igreja, que não faz nada para cooperar com a fé católica para a salvação das almas. Aí um menino de 7 anos de idade, numa santidade dessa, Nossa Senhora vai para o céu, mas só se rezar muitos rosários. Aí a mentalidade que muitas pessoas hoje em dia criou é o seguinte, né? Missa de sétimo dia, principalmente. Ou então missa de corpo presente, nas exéquias lá na encomendação do corpo. É que a pessoa morreu,
partiu o céu. Não, vamos rezar para essa pessoa agora, que ela está lá diante do nosso Senhor, que ela interceda por nós, que no seu... Perdeu o total sentido de conquistar o céu. Total sentido. Achou que morreu agora, partiu o céu, já era, tô lindo. Nossa, vai achando que é desse jeito. Vai achando. Brinca com a tua salvação pra tu ver. Brinca. Vai achando que conquistar o céu. Com 7 anos de idade, de uma santidade dessa, Nossa Senhora falou que vai pro céu. Só se rezar muitos rosários, olha pra sua vida. Vê, compara a sua vida com ele. Vê na onde que tá batendo aí. Aí hoje em dia você chega para um monte de católico, hoje em dia você pergunta assim, coisas simples a respeito da fé católica, um monte de gente não sabe. Você pergunta essa pessoa, aí chega umas perguntas aqui para mim assim, qual que é o primeiro passo para a gente poder se converter, né? Ter uma vida de conversão? Primeiro passo é o querer. Segundo passo é apega a devoção à Santíssima Virgem Maria. Terceiro passo, estude sobre a sua fé. Porque não tem como você amar verdadeiramente a igreja e a Cristo se você não o conhece. E conhecendo, você tem que buscar entender, você tem que conhecer, você tem que se aprofundar. Aí, beleza. Passa pouco tempo, a mesma pergunta de novo. Mas enfim, né? O que me vem aqui agora também é aquela frase de São João Maria Vianney. E São João Maria Vianney ele nasceu no dia 8 de agosto de 1786. Não, perdão. 8 de maio de 1786 e morreu no dia 4 de agosto de 1859. Aí na época de São João Maria Vianney, os bailes da época, como que era? Música clássica, homens de terno, mulheres de vestido. Aí ele dizia que quando nós vamos a um baile desse, o nosso anjo da guarda fica para fora e um demônio nos acompanha para dentro. E ele fala que o grupo de demônios que tem nesse local é maior do que o grupo de pessoas pela qual ela está. A Bíblia diz como é um pecado contra os 10 mandamentos da lei de Deus ou contra os 5 mandamentos da igreja. O demônio só não nos mata e nos leva para o inferno por causa que o nosso anjo da guarda não nos abandona. Aí Santo Agostinho, no século III, diz que o demônio só não matou todos os homens da face da terra por causa da misericórdia de Deus. Se a gente vai no carnaval, se a gente vai numa festa mundana, nós só não morremos e o demônio não nos leva para o inferno por causa da misericórdia de Deus. Por causa que se nem o nosso anjo da guarda entra lá dentro, a gente está vivo lá dentro por causa da misericórdia de Deus. Aí um santo pelo qual falava uma coisa dessa, na época que o baile da época dele era música clássica, homens de terno e mulheres de vestido, imagina no dia de hoje. Imagina no dia de hoje. Sabe qual que é o maior número de abortos cometidos assim ao longo do mês no mundo? Até 4 meses depois, ali, é batata. Foi uma pesquisa levantada pelo Movimento Pro Vida, que os maiores números de abortos cometidos no mundo é em março, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, que são os meses pós, né, o carnaval. Por causa que a pessoa vai para o carnaval, apronta bastante, bebe todas, se droga, faz aquele tanto de coisa, engravida. Aí depois que descobre que está grávida, o que vai fazer? Vai abortar. Complicada a situação hoje em dia. Aí a Glória Apolo vai e fala que cada aborto cometido no mundo, um demônio sai do inferno para poder tentar a vida dos padres. E um demônio pela qual ela citou. Só para você ter uma noção, um sopro dele é tão forte que seria capaz de destruir uma cidade. Eita, caiu aqui, mas deixa no chão. Mas enfim, eu vou ficar focando muito nisso não, senão eu vou começar
Já tô até meio coisa aqui de tanta raiva que eu passei vendo essas coisas hoje em dia. Então, quis iniciar a live mesmo fazendo essa exortação aí e propondo esse desafio para que nesse tempo de carnaval a gente fique uma hora, somente uma hora, em adoração diante do Santíssimo Sacramento sem falar nada. Uma hora, fica ali, calado, em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Vê se você consegue ficar inquieto. Aí, se você não conseguir, depois você tira a sua conclusão no seguinte: se de fato você quer ir para o céu, porque quando eu fui fazer essa experiência, eu tô lá diante do Santíssimo Sacramento, parecia que eu já estava uns 40 minutos. Eu olhava no relógio e tinha passado nem 5. Aí eu falei, meu Deus do céu, o tempo não está passando. Aí ficava mais um tempo, olhava no relógio, passava só 10 minutos e já parecia que eu estava ali um tempão. Aí depois que eu terminei de fazer a adoração, foi a uma hora mais longa de toda a minha vida, eu fui tirar uma conclusão em cima dessa adoração. Aí o que me veio foi o seguinte na meditação que eu estava fazendo. Eu me perguntei a mim mesmo, será que de fato eu estou querendo mesmo ir para o céu? Eu me perguntei isso a mim mesmo. E quando eu me perguntei isso a mim mesmo, eu também me perguntei o porquê dessa pergunta. Por causa que ir para o céu quer dizer que lá ficaremos, viveremos, né, na eternidade, eternamente em adoração na visão beatífica. Ficaremos em adoração perpétua, eterna a Deus. Se eu não estou conseguindo ficar nenhuma hora em adoração a Jesus, sem ficar inquieto, sem de fato focar, sem de fato me dedicar, me derramar inteiramente aqui na presença do Senhor, como que eu vou fazer, como que eu estou querendo ir para o céu, sabendo que o céu é adoração perpétua e eterna a Deus. Então, enfim. Faça essa experiência e tire suas conclusões. Alguém tem alguma pergunta para eu estar fazendo aí? Para mudar um pouco aí do assunto? Foi necessário eu estar falando sobre isso, mas enfim. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Com relação à renovação da total consagração, é uma dúvida que muitas pessoas têm, e até algumas pessoas que estão assistindo a live às vezes me perguntam, mas eu estava tratado aqui outro dia, e a questão da renovação da total consagração a Jesus por Maria, pelo método de São Luís Maria de Montfort, está no próprio Tratado da Verdadeira Devoção. Está no parágrafo 233, onde São Luís Maria Grão de Montfort nos diz o seguinte: uma vez por ano, pelo menos, renovarão a mesma consagração no mesmo dia em que a fizeram, observando as mesmas práticas, ou seja, as mesmas meditações, os mesmos exercícios espirituais, as mesmas orações, durante essas 3 semanas, e poderão até mesmo renovar tudo o que fizeram em todos os meses, e até mesmo em todos os dias com essas breves palavras: eu sou todo vosso, e tudo que vos tenho vos pertence ao meu amável Jesus por Maria, vossa Santa Mãe. Então, enfim, a nossa consagração deve ser feita anualmente, né? Assim como nós renovamos a nossa fé a cada missa pela qual nós presenciamos e que temos um batismo onde o padre chama juntamente a comunidade para renovar a sua fé, e assim também como na missa da Páscoa, onde nós renovamos novamente a nossa fé, a consagração sendo ela uma perfeita renovação das nossas promessas batismais, é também necessária a renovação anual ou mensal ou até mesmo diária, né? Então fica aí ao seu critério da maneira como você vai renovar. Toda Santa Missa já é uma renovação da nossa consagração, né? Porque antes de comungar a gente tem que se preparar e tem que renovar as nossas palavras dizendo omnia mea tua sunt, que significa todo vosso sou, querida mãe, e tudo que possuo é vosso. Ou também com essas palavras aqui que São Luís Maria Grão de Montfort nos ensina. Todo vosso sou a Jesus, e tudo que vos tenho vos pertence por meio de Maria, vossa Santa Mãe.
Então, a consagração, basicamente sendo ela uma perfeita renovação das nossas promessas batismais, exige de nós uma perfeita... Não, uma perfeita não, perdão. Eu estou prestando atenção aqui nos comentários, eu estou me perdendo aqui. Exige de nós também uma renovação da mesma maneira que nós devemos fazer quando estamos nos preparando para nos consagrar, que é o quê? Fazer as meditações, fazer as orações de preparação e, de fato, se preparar novamente para dizer o nosso sim a Jesus pelas mãos de Maria. Salve Maria, Yuri. Rapaz, eu te mandei uma mensagem lá no WhatsApp, você nem viu, né? Depois que me falaram que você estava sem WhatsApp. Mas aqui, vamos marcar a nossa live, hein, gente? Ó, você que está acompanhando a live aí, ó. O Yuri, da comunidade Firmes na Rocha, a gente está vendo aí o dia aí para a gente poder fazer uma live sobre o inferno. Eu acho que vai ser de grande valor, principalmente nesse tempo aqui de campanha, que a gente está vivendo, né? Misericórdia. Mas depois você me chama no direct aí, Yuri, que a gente olha direitinho aí. Porque eu só vou ter aula a partir de semana que vem. Então, a partir de hoje até no próximo domingo, até dia 1º de março, qualquer dia para mim tá tranquilo. Exceto na segunda e na quinta ou na sexta, que eu vou fazer algumas lives ali naqueles dias ali com algumas pessoas. Mas durante esse tempo, der para você fazer aí, seja no sábado, domingo ou qualquer outro dia, só me chamar aí que a gente faz. Deixa eu ver se o Yuri tá aqui. Mas enfim, alguém tem alguma pergunta? Salve Maria, Célia, boa noite. Marli, salve Maria. Quem tem alguma pergunta para estar fazendo? Gente, deixa eu falar com vocês aqui, enquanto o pessoal pode estar digitando aí para fazer alguma pergunta. Eu queria estar propondo aqui para vocês que estão acompanhando a live, para vocês aqui que acompanham o meu trabalho aqui de evangelização aqui nas redes sociais, o vocacional da comunidade católica Ignis, né, que se iniciou nesse ano de 2020. A Ignis está fazendo um vocacional pelo qual é diferente de alguns demais. Né? Como que está funcionando o vocacional da comunidade Ignis? Você faz o seu login na plataforma da comunidade pelo site www.escoladeformaçãocatólica.com.br. Lá, fazendo o seu login gratuito, você tem acesso a alguns cursos que vão, de fato, enriquecer o seu conhecimento acerca da fé católica, né? Cursos com comentários dos livros da Sagrada Escritura, sobre a Escola de Platão também, que é um curso voltado à filosofia. Tem também o curso de como surgiu a comunhão na mão, sabendo que até o Concílio Vaticano II a comunhão era dada somente na boca e joelhos, né? Então, como que surgiu essa questão da comunhão na mão? Lá o Celito fez um curso explicando, com citações de documentos, concílios e tudo mais, e explicando de fato como que surgiu a questão da comunhão na mão, perdão. E também, né, tem lá um curso que é o curso, de fato, o vocacional da comunidade Ignis, né? Lá os membros da comunidade, principalmente ali o Celito, o Paulo, o Caio, enfim, né, os membros ali da comunidade estão de fato apresentando a comunidade Ignis e o seu carisma para aquelas pessoas pelas quais se interessam em fazer o vocacional, né? E como que funciona esse vocacional? Você que mora em Votuporanga, em São José do Rio Preto, nas cidades próximas, assim, e tem a disponibilidade de ir e presenciar, né, as formações que acontecem todos os primeiros finais de semana do mês, fica ao seu critério. Mas caso você não consiga, a Ignis criou de fato essa plataforma e propôs esse vocacional online para essas pessoas que moram distante ou para essas pessoas pelas quais por algum motivo não puderam estar ali naquela formação naquele dia, mas podem assisti-la depois, né? Então fica aí o convite para vocês, né? Acessem lá www.escoladeformaçãocatólica.com.br,
assistam os cursos que a Ignis está propondo lá, que são de fato cursos de peso para o seu conhecimento na fé e para de fato difundir aí no seu coração e na sua alma o amor pela Santa Igreja e pela verdade. Como diz Santo Agostinho, nós só amamos aquilo que conhecemos. Se nós não conhecemos a nossa própria fé verdadeiramente, como vamos amá-la verdadeiramente? Né? Então fica aí o convite para vocês. E outra, tem também, tanto aqui no Instagram, pelo Instagram Edições Ignis, quanto também a loja da comunidade Ignis. Caso você queira procurar, é só você jogar lá no Google. Edições Ignis Loja. O primeiro site lá é o site da comunidade Ignis. As camisas pelas quais a comunidade faz, que é aquela estampa com a Salve Roma, tem das cores preta e branca. Tem também a camisa com uma citação do Catecismo da Igreja Católica, falando sobre a Santa Missa. Tem aquela nova, lá agora, que é Igreja Católica, Igreja Una, Santa Católica, Apostólica e Perseguida. E tem também os livros da Santa Missa, de São Leonardo de Porto Maurício, que é as Excelências da Santa Missa. Inúmeras pessoas pelas quais leram esse livro tiveram um amor profundo pela Santa Missa. E, de fato, gente, ajuda a comunidade lá, porque a Ignis consegue se manter a partir dessa venda de produtos pelas quais ela tem aí disponível e pelas quais ela busca estar fazendo. Então, ajuda a gente aí. Como o próprio Celito fala, compra lá os produtos aí, a firmeza do nosso apostolado e também garantindo o leite lá dos missionários. Então é isso aí. Alguma pergunta para ser feita? Se não tiver, eu vou encerrar a live. O que eu tinha para falar aqui era o que estava me incomodando aqui em relação ao carnaval, eu já falei. Foi até breve essa exortação, mas enfim, foi de fato, acho que necessário. Então vamos parar de querer cristianizar aquilo que é católico, trazendo para dentro da nossa própria igreja, porque a igreja não precisa cristianizar aquilo que é católico, ela simplesmente precisa ser igreja para atrair verdadeiramente as pessoas. E vamos também, de fato, ver como que nós estamos vivendo a nossa vida, Essa adoração aí é uma proposta que eu faço a vocês, de ficar 1 hora em adoração diante do Senhor. Mas assim, buscando não se dispersar, não ficar inquieto e de fato ver se a gente consegue, ver se você consegue de fato fazer essa 1 hora de adoração. E após essa adoração, medite na seguinte questão: será que de fato eu estou pronto para ir para o céu? Será que de fato eu quero ir para o céu? Porque se eu não estou conseguindo ficar 1 hora em adoração diante do nosso Senhor, como que eu estou querendo ir para o céu e ficar lá durante toda a eternidade em adoração a Ele? Porque foi isso que me veio. E há 2 semanas atrás aí, primeiro, há 2 semanas atrás, numa semana, num sábado, no domingo, eu perdi um amigo meu, que eu conheci, assim, a gente era muito, tinha até uma certa amizade quando criança, e na outra semana eu perdi outro amigo meu, da mesma turma, no mesmo dia, inclusive, num domingo eu perdi um, na outra semana, essa pessoa que inclusive, que estava lá no velório, que inclusive me levou pro velório, morreu na semana seguinte. Aí, a resolução que eu tirei foi a seguinte: meu Deus do céu. Aí é pra você ver. Numa semana morre um, aí na outra semana, quando faz 1 semana de falecimento, morre o outro. Aí eu parei para poder refletir no seguinte, Falei, a qualquer momento pode chegar a nossa hora. Quando chegar a nossa hora, será que a gente vai estar pronto verdadeiramente para se encontrar com o nosso Senhor? Se a gente se encontrar com o nosso Senhor, se a gente for para o tribunal de Cristo e Jesus falar assim: eu te dei a vida, o que você fez em troca? O que você vai falar para Jesus?
que você vai ter para poder mostrar para Jesus com a sua vida? Aí também me veio aquela reflexão, né? Esse incômodo também. Que nas exéquias, na missa de sétimo dia, né? Nesse tipo de coisa, sempre, vamos rezar para essa pessoa que está no céu, né? Vamos rezar para essa pessoa que está agora lá junto de nosso Senhor, está no céu nos aguardando, não sei o que. Será que está mesmo? Será que está? Por causa que o catecismo da Igreja Católica nos deixa bem claro que a pessoa morrer com pecado mortal só que for, ela não se salva, ela vai diretamente ao inferno. E aí? Será que está mesmo? Eu até estava almoçando aqui outro dia aqui em casa, com a minha mãe, mas é com a minha irmã. Aí a minha mãe pegou e falou: Não, imagina como é que deve estar lá no céu, né? Fulano lá recebendo ciclano e não sei o que. Eu peguei e falei: Mãe, não é assim não. Aí falei assim: Você não sabe se ele de fato está no céu? Será que está lá mesmo? Aí tá, ó, não é assim também. Eu falei: Mãe. Aí eu peguei e falei esse negócio que eu falei com vocês aqui na live, né? Sobre São Francisco Marco. Falei: Se uma criança de 7 anos, mãe, com uma santidade dessa, Nossa Senhora falou que só ia para o céu se rezasse muitos rosários. E aí, eles tinham vida de oração, buscavam sacramentos, esse tipo de coisa? Se não tiver, minha filha, é sem chance mesmo. Né? Então, olhemos aí para a nossa própria vida, né? E acho que é isso que eu tinha para poder estar falando aqui com vocês. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta aqui. Se tiver chegado, eu respondo. Se não tiver, vou encerrar a live por aqui. Enfim, no mais é isso que eu tinha para estar propondo com vocês aí. Vocês até me desculpem estar fazendo essa live assim, pode ser que ela esteja feita de qualquer jeito, não é as lives que vocês estão acostumados a acompanhar por aqui, né? Mas eu não estava com cabeça hoje para poder fazer essa live. Eu não queria fazer essa live, mas diante da reflexão que eu fiz aqui agora há pouco, né? Eu vi que era necessário estar fazendo. Pelo menos para estar dando essa exortada aqui, né? Porque, enfim, os tempos pelos quais a gente está vivendo são tempos difíceis. E onde aquelas pessoas pelas quais deveriam ser exemplos para nós são aquelas pelas quais estão dando os exemplos contrários à fé e contrários àquilo que a igreja nos ensina, né? Hoje em dia está muito comum as pessoas quererem seguir a Cristo de acordo como elas mesmas acham, né? Com as suas próprias convicções, com a sua própria escolha, e acha que a sua escolha, que a sua própria convicção e que o seu próprio gosto é necessário para garantir a salvação, né? Exclui tudo aquilo que a igreja nos ensina e começa a escolher a dedo aquilo que a igreja quer de nós e espera como sigamos a Cristo, né? Então, enfim, rezemos. Deixa eu ver aqui. Thales, uma das pessoas da minha família que não são católicos não concordam com não comer carne na sexta-feira. Seja correto. Tipo assim, se é um exagero ser considerado mortal e continuo comendo carne na sexta-feira e comungando. Olha, é de fato um pedido da igreja, né? Nós temos em relação aos dois pecados mortais 5 mandamentos da igreja e 10 mandamentos da lei de Deus para serem seguidos. Caso falhamos com um desses, estamos em situação de pecado mortal. E pecado mortal só se obtém o perdão por meio da confissão. Se eu não me engano, eu acho que é o... Nossa, agora me fugiu da memória. Eu acho que é o quarto mandamento da igreja, que diz jejuar-se e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Aí a gente vai ver lá, a igreja pede abstinência de carne todas as sextas-feiras
e toda quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras da paixão. Só que na sexta-feira, né, digamos assim, cotidiana, né, não sendo ela a sexta-feira da paixão, a gente pode fazer essa abstinência, porém a gente tem também a opção de trocar por uma obra de misericórdia. Né? A gente tem as obras de misericórdias corporais e as obras de misericórdias espirituais. Caso a gente troque essa abstinência, seja por esquecimento ou porque de fato quer trocar ali por uma obra de misericórdia, ok, aí é facultativo, né? A partir disso, você pode estar comendo carne na sexta-feira. Agora, é obrigatoriamente, né, na sexta-feira da paixão e na quarta-feira de cinzas, de jeito nenhum, nem se trocar por uma obra de misericórdia, não pode comer carne, né, na sexta-feira da paixão. E fazer assim, e pessoas acima de 14 anos até 60 é obrigatório o jejum. Né? Caso a pessoa também não tenha nenhum problema de saúde ou que, né, que consiga fazer um jejum, faça um jejum. Para que a partir do jejum seja uma forma de, né, de uma ajuda pela qual nós podemos meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sexta-feira da paixão e na quarta-feira de cinzas, uma preparação para vivermos a quaresma, né? E de fato fazer um tempo quaresmal de jejum, de oração, né? E de penitência, né? Então, na sexta-feira, de fato, a igreja nos pede, né? Essa, assim, nos recomenda, né? Mas deixa claro, se for trocado por uma obra de misericórdia, a pessoa pode comer carne. Mas qual que é o problema hoje em dia? Olha para você ver. Se você falar que você não come carne na sexta-feira, como uma forma de abstinência, como uma forma de penitência, né? Muitas pessoas vão falar assim: nossa, para que isso? Nossa, que exagero, não precisa disso não, que não sei o que e tudo mais. Agora você vai falar assim, né? Ah, eu não vou comer. A pessoa, sei lá, te oferece, não sei, né? Um doce, alguma coisa, e você fala assim: ah, não, não vou comer não. Aí a pessoa fala: não, por quê? Ah, não, velho. Tô, né, tô de dieta, tô cuidando um pouquinho da minha saúde, não sei o que. Não, isso mesmo, parabéns, tem que ser assim mesmo, mano. Isso aí. Ou seja, para aquilo que não tem relevância praticamente em nada, para o mundo é legal. Agora, para aquilo que é para Deus, é um exagero. Entende? Então, enfim, né? Fica aí essa reflexão também, né? Para que a gente possa pensar aí. Acho que é isso, né? Não, mas voltando ao assunto lá, eu parei aqui para poder responder a pergunta. Vou voltar aqui. Eu não queria fazer essa live hoje e ela acabou saindo de qualquer assim, qualquer maneira e tudo mais, né? Porque de fato não foi, digamos assim, não me preparei como de fato eu me preparo para fazer as outras lives, né? Eu acabei fazendo aquela tipo em cima da hora. Eu não ia fazer, mas eu tava lá tomando banho e comecei a rezar e comecei a refletir. Falei, Senhor, né, eu não tô me sentindo bem. Será que de fato eu tenho que fazer essa live? Aí me veio aquela frase, né, de São João da Cruz. Quando tiveres algum aborrecimento ou algum desgosto, lembra de Cristo crucificado e cala-te. Todas as vezes que eu faço a live, eu faço questão de colocar o meu crucifixo aqui diante de mim, né? Aí compara, aí eu comecei a comparar o meu sofrimento, né, a enfermidade que eu estou no momento com o sofrimento de Cristo. Não chega perto. Então, né, me veio assim que da onde que está o seu sofrimento se comparado ao sofrimento de Cristo? Não chega perto, nem se compara. Para de fazer o corpo mole. Levanta e vai fazer essa live. Aí que eu levantei, fui, tomei um banho e tô aqui fazendo a live aqui. É por isso que eu até coloquei lá. Vou fazer a live às 21 horas. Estovir. Né? Estovir significa, naquele contexto, né? Enfim, confortar e estovir. Que é ser corajoso, porta-te como homem. Ou seja,
Chega de fazer corpo mole. Vambora. Vira homem. Mais ou menos nesse sentido. Que eu quis mostrar ali com aquela hashtag, né? Mas enfim. Alguém tem alguma pergunta? A gente ainda tem um tempinho sobrando aí. Temos 15 minutos sobrando antes de encerrar a live aqui. E a proposta é essa, fazer live todos esses dias do carnaval, até mesmo como uma forma de reflexão, para que a gente possa tirar nesses tempos, né, do carnaval, até mesmo como uma forma de preparação para a quaresma, e também até mesmo uma forma de reparação a tantos pecados cometidos neste carnaval, né? E, enfim, eu tô achando um pouco estranho estar fazendo lives, porque eu fiquei há um tempo já sem fazer, sem gravar stories, e quando eu volto assim eu sempre me estranho, sabe? É um pouco diferente. Mas é como eu falei pra vocês, né? Eu tive que dar uma pausa ali no meu tempo de silêncio, porque, assim, dar uma pausa no meu tempo de silêncio para poder estar fazendo essas lives, mas eu tive que dar uma pausa aqui no meu apostolado, no quesito de evangelização diária, por causa que é muito difícil conciliar faculdade, trabalho e apostolado, gente. De fato, eu não tenho tempo para poder, no meu trabalho e na faculdade, para poder ficar respondendo e tirando as dúvidas de vocês, não. Se vocês quiserem me mandar no privado, né, aqui do direct, alguma dúvida, quando eu tiver disponibilidade de responder, eu respondo. Agora, ter essa mesma disponibilidade que eu tinha para poder fazer os stories quando eu os faço nas férias, aí não dá não. Né? Mas enfim. É sempre assim, às vezes é umas reflexões pelas quais eu tiro durante esse meu período de silêncio, né? Até um período pelo qual eu consigo olhar mais para dentro de mim, consigo refletir melhor e ver como que eu estou levando às vezes a minha vida. É claro, com os stories também eu aprendo bastante. Às vezes as pessoas acham que o fato da gente estar respondendo as perguntas, a gente está ensinando, pelo contrário, a gente também está aprendendo. Eu também aprendi muito com as minhas próprias respostas que eu dei. Por causa que assim, eu sou o tipo da pessoa que às vezes, por exemplo, às vezes eu gravo uma live ou então eu faço um determinado story, mas assim, faço, respondo e tudo bem. Mas quando eu paro para assistir, aquelas coisas que eu falei ali, às vezes, vem muito de encontro com aquilo que eu estou vivendo e assim, às vezes até é uma forma de reflexão pela qual eu posso tirar para poder estar meditando e vivendo melhor ali uma vida de busca à santidade, sabe? Então, enfim, eu acho que é isso. Nossa. Fica aí para vocês, né, o convite para fazer essa 1 hora de adoração ao Senhor, até mesmo uma forma de reparação, né, nesses tempos de carnaval pelo qual estamos vivendo, é uma recomendação inclusive dos santos, né, nesse quesito, e com essa reflexão, né, se de fato nós estamos preparados para o céu. Como o céu é a adoração perpétua e eterna a Deus, será que de fato a gente está querendo ir para o céu? Porque lá é a adoração, sendo ela perpétua e eterna a Deus, né? Então tira essa 1 hora aí para ver se de fato você está pronto, né? Enfim, vou encerrar por aqui. Mas antes de encerrar, alguém tem alguma pergunta aí para fazer? E acessa lá www.escoladeformaçãocatólica.com.br, né, a plataforma da comunidade Ignis. Faça o seu login gratuito, né? Diretamente você já vai receber ali no seu e-mail, um e-mail ali de confirmação. E acesse, né, os cursos lá da comunidade Ignis, né? Faça mesmo os cursos, leve ali a sério. E caso você se interesse em fazer o vocacional da comunidade Ignis, né, só me chamar aqui no direct ou então chamar o Celito e falar com ele que você, ou qualquer membro da comunidade, né, e falar com ele que você está querendo fazer o vocacional da Ignis, né, e que ele vai poder dar autorização para você lá, tá? Porque o vocacional da Ignis é uma coisa à parte no site.
Você só vai poder ter acesso ao vocacional assim que algum membro da comunidade dê autorização para você, né? Aí a partir do momento que a pessoa der autorização para você, aí sim você vai ter a opção de fazer lá o vocacional e acompanhar as formações da comunidade Ignis no vocacional, né? Então, enfim, é isso aí que eu queria estar falando para vocês. Ok? Deus abençoe, salve Maria Imaculada e conquistemos, pois, almas, corações e o mundo, unidos à Santa Sé de Pedro, a Jesus por Maria. A live hoje foi um pouquinho mais curta, né? Vou ficando por aqui, mas acredito que amanhã tem a live de novo, né? Mas antes de eu encerrar aqui, eu gostaria de falar com vocês o seguinte: segunda-feira, tá? Tem uma live com o Martorelli que a gente vai fazer em cima de uma frase de Santo Agostinho, que é: nos criaste, Senhor, e nosso coração está em... Ah, meu Deus do céu, esqueci a frase. Mas enfim, tá aí nos stories, né? Uma frase de Santo Agostinho. E a gente vai fazer uma live em cima dela. E segunda-feira vai ser um dia muito bacana, porque eu vou fazer 7 anos de aniversário de conversão, né? Minha primeira experiência com Deus. Então, quando o Martorelli propôs o tema da live para ser com essa frase de Santo Agostinho, eu fiquei muito feliz, né? Eu acho que nem ele sabe que vai ser 7 anos aí de conversão e 2 de caminhada. E 2 não, gente. E 9 anos aí de caminhada. Mas, enfim, né? Vamos, acompanha a live lá. Vai ser no horário normal, tá? Lá vai ser, segunda-feira vai ser às 20h30. E na quinta ou na sexta-feira, ao longo da semana, eu falo aí com vocês mais exatamente. Eu vou terminar de acertar com ele. Vou fazer uma live com o João Vitor Mariano falando sobre a sacralidade da música católica, né? Não perca também, vai ser muito bacana. Espero que vocês possam acompanhar as lives ao longo dessa semana. E também ao longo dessa semana eu vou ver, né, dependendo do tema pelo qual vai ser interessante eu estar tratando. Pode ser que eu traga temas que foi me suscitado durante o meu período de silêncio que eu fiz, né, onde muitas coisas que eu estava vendo ali era necessário dar o toque ali, fazer a correção, né, e até mesmo trabalhar em cima daquilo. Ou então, né, um assunto pelo qual vocês queiram, né, que eu trate em uma live, né? Porque dependendo do assunto, é viável fazer uma live, mas dependendo do assunto, é simplesmente ali, num story ali, é tranquilo para poder estar respondendo e tirando as dúvidas, né? Mas enfim, é isso. Forte abraço, Deus abençoe. Salve Maria Imaculada e conquistemos, pois, almas, corações e o mundo, unidos à Santa Sé de Pedro, a Jesus por Maria. Abraço.